Pois é, nossos caros ouvintes, está começando agora o nosso primeiro episódio do nosso quadro Dialeticando, que a gente vai se propor a falar de alguns temas específicos e importantes para a nossa sociedade, sobretudo do Rio de Janeiro e do Brasil. E hoje nós iremos começar esse quadro a partir do seguinte tema: a criação das UPPs e a segurança pública no Rio de Janeiro. Bom, mas nossos caros ouvintes podem me perguntar o que são as UPPs. As UPPs foram as unidades de polícia pacificadora que foram criadas no Rio de Janeiro como parte de uma política pública de segurança para o Estado retomar o controle de certas regiões dominada por determinadas facções na nossa cidade, beleza? O projeto foi posto em prática no ano de 2018 no governo de Sérgio Cabral, que à época estava no partido do MDB, e sob a gestão de segurança pública do José Mariano Beltrame. A ideia era substituir o modelo de enfrentamento mais violento para uma ocupação permanente, ou seja, ao invés da polícia chegar, bater na comunidade, na favela e depois ir embora, ela iria ocupar, estabilizar e pacificar. Esses eram os três pilares da UPP, beleza? Como nós falamos, a ideia era substituir esse tipo de enfrentamento, e a primeira unidade de polícia pacificadora foi no Santa Marta, que é uma favela que se localiza em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. Pois bem, a UPP foi formada para promover os grandes eventos que iriam acontecer tanto na cidade quanto no Brasil. São eles o Pan-Americano, que aconteceu em 2007, apesar de ser um ano anterior da UPP, já participava desse contexto. A Copa do Mundo de 2014 e também as Olimpíadas de 2016, beleza? Entre 2009 e 2013 foram implementadas 40 UPPs, entre elas em alguns complexos de favela, como o Complexo do Alemão, tem uma cena emblemática que são os bandidos indo do Complexo da Penha para o Complexo do Alemão dentro de uma trilha, ficou aí na memória dos cariocas, beleza? Na Rocinha, no Vidigal e entre outras comunidades. No entanto, nossos caros ouvintes, como quem é do Rio de Janeiro e das favelas do Rio de Janeiro sabe disso, o projeto da UPP não deu certo, beleza? E a partir de 2014, isso já começou a mostrar, o projeto já começou a mostrar suas limitações. Isso porque houve uma crise fiscal dentro do estado do Rio de Janeiro, onde o Estado gastou muito, tanto com as infraestruturas da UPP, quanto com os salários dos policiais. Também não houve um aumento do investimento da educação e na saúde, ou seja, o Estado chegou, estabilizou, ocupou, no entanto, os outros serviços de suma importância para a sociedade não chegaram. Então não houve uma mudança social substancial como se propunha. E, além disso, houve o retorno dessas facções a esses territórios, e lembrando, esses territórios são sobretudo as favelas, beleza? E houve um aumento de denúncias de abuso de autoridade por parte das autoridades. Bom, um balanço histórico geral das UPPs foram isso, e a gente agora também vai saber um pouco como que isso se relacionou com o contexto internacional e quais foram os resultados práticos ao passar do tempo. Beleza, nossos caros ouvintes? Então, como o Pedro adiantou para vocês, a ideia era tornar a cidade do Rio de Janeiro uma boa imagem, uma imagem boa para negócios e para investimentos também. Mas e quanto a essa influência internacional? Aonde foi feito o grande laboratório desse projeto? O fato é que isso não é muito falado, mas na época de construção desse projeto, o Brasil liderava à frente da ONU a missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, iniciada em 2004 e que continuou até 2017. E após o terremoto de 2010, terremoto esse que assolou o país haitiano, deixando um país com colapso e precisando de uma ajuda humanitária muito grande dos outros países, e isso tornou que o Brasil tivesse uma maior
protagonismo frente à ONU, frente a esse Departamento das Nações Unidas. Junto com isso, o Exército Brasileiro, juntamente com a Polícia Federal e algumas polícias militares de alguns estados, começaram a atuar em conjunto para botar em prática a doutrina de pacificação do território. E essa doutrina ela constituía em alguns pilares, que era a ocupação militar em áreas urbanas, retirando gangues armadas desses locais, instalações de postos de vigilância fixos e ações pontuais, ações sociais pontuais do Exército para que os militares ganhassem apoio da população local. Muito parecido mesmo, esse projeto muito parecido com as UPPs de fato. E por que eu falo que isso é um laboratório? Porque o próprio José Mariano Beltrame, assim como o Pedro levantou, que era o secretário de Segurança do Rio de Janeiro na época, e o grande articulador técnico desse projeto, e alguns generais brasileiros, eles já mencionaram em algumas entrevistas que observou esse projeto ocorrendo lá no Haiti e aprendeu com essas práticas também, trazendo essa doutrina da ocupação e da pacificação para os projetos da UPP, certo? E sendo no Haiti, a ideia era estabilizar as áreas já conflagradas para sua reconstrução, e no Rio de Janeiro a retórica era pacificar as favelas para integrá-las ao Rio formal, ou seja, tornar a favela uma parte da cidade formal, digamos assim. O fato é que, assim como o Pedro levantou, que em 2014 você teve uma crise financeira no estado do Rio de Janeiro, muito devido também à corrupção durante o governo do Sérgio Cabral, que inclusive ficou preso durante anos aí. O fato é que essa política não deu certo, porque a ideia era, primeiro, trazer essa pacificação através das polícias e, para um segundo momento, levar ações sociais, como educação, como projetos para lazer, para cultura, só que isso de fato não aconteceu, certo? E o que a gente teve de consequência grave para o Rio de Janeiro? Que foi o resultado ao contrário do que se esperava. Ou seja, o crime organizado ele cresceu absurdamente. Mas por que ele cresceu? Porque antes ele estava muito localizado na cidade do Rio de Janeiro, nesses grandes complexos de favelas do Rio de Janeiro. Com a instalação das UPPs, a criminalidade ela expandiu a sua área de influência. Ou seja, ela agora não só mais influenciava o Rio de Janeiro, agora ela influencia o estado do Rio de Janeiro como um todo. A gente como morador de São Gonçalo, eu e o Pedro como somos, a gente viu em São Gonçalo e também na Baixada Fluminense um aumento significativo da criminalidade lá do poder paralelo. Não que não nessas áreas não existisse o tráfico de drogas, já existiam. Só que a gente consegue perceber um aumento significativo de uma presença armada, de fato, desses grupos nessas regiões. Ou seja, o complexo do Salgueiro aumentou absurdamente, Jardim Catarina, a Baixada Fluminense, porque esses bandidos que estavam localizados nessas favelas do Rio de Janeiro, eles foram para a Baixada Fluminense, para o São Gonçalo, para sair desse foco policial mesmo. E lá eles conseguiram aumentar a sua influência, aumentou seu poder de arrecadação, porque a gente sabe que a maioria da população brasileira, a população carioca, mora na Baixada Fluminense, nessas áreas em volta à cidade do Rio de Janeiro. Então, teve um resultado pífio, digamos assim, o que ajudou a aumentar a violência. Pois é, nossos caros ouvintes. Além disso do que o Wilson falou, nós também hoje percebemos o modo que as nossas autoridades vêm tentando lidar com esses grupos faccionados. Que a gente vê que, ao invés de você propor maior educação, maior lazer, maior esportes, por exemplo, como vinha lá nos primórdios das UPPs, isso ficou em terceiro, quarto, quinto plano, saiu dos planos. A ideia hoje é fomentar um confronto, como bem se convenhou chamar, uma guerra contra as drogas, beleza, nossos caros ouvintes? Com isso, a gente vê
a tentativa de mudança das nomenclaturas dos traficantes para narcoterroristas, o que daria um pressuposto, uma prerrogativa de potências estrangeiras a ocuparem o nosso território brasileiro com desculpa de lidar com esses terroristas. A gente vê também agora, no auge do governo do estado do Rio de Janeiro, da prefeitura do Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes colocando uma guarda municipal armada que, em teoria, segundo ele, lidaria com esses confrontos, roubos, furtos dentro do centro da cidade. Ou seja, a resposta que o Estado vem dando para esse aumento da criminalidade é o aumento da violência. E como já se mostrou, tanto antes quanto durante o programa das UPPs, que violência só pela violência não vai mudar a realidade que nós vivemos, tanto dentro dos centros quanto dentro das comunidades, dentro das favelas do Rio de Janeiro. E por isso que nós trouxemos esse assunto para vocês, porque a UPP ela foi talvez um grande projeto de segurança pública já construído no Brasil e no estado do Rio de Janeiro. Talvez o maior das últimas décadas. E um exemplo da ineficácia desse projeto, fora o que nós já citamos, foi a intervenção federal em 2018, que o Rio de Janeiro não conseguiu lidar com a criminalidade, teve que pedir apoio ao Exército, apoio às polícias federais para poder intervir no Rio de Janeiro. Enfim, é um assunto muito, muito bom, muito quente, e que temos diversas formas de tratar ele. A gente pode trazer, inclusive, outros pontos para vocês, mas deixamos aqui o nosso primeiro episódio de Eliticando. Então, se você gostou desse tema, se você gostou desse novo quadro, deixe o seu like, compartilhe, fala com os amigos, compartilhe no grupo do WhatsApp, deixe os comentários no YouTube, se inscreve no nosso canal, siga a gente nas redes sociais, que esse quadro de Eliticando a gente pretende trazer novos temas, também sobre segurança pública, também sobre outros temas, mas é um quadro que a gente vai fazer bem específico e vamos tratar os principais temas essenciais para a nossa sociedade.